Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Burcas, professor e consultor financeiro. Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre essa questão dos laudos e das perícias, né? Em relação ao acidente que a gente teve agora com a barragem em Minas Gerais, né? E o mundo inteiro e o Brasil estão tentando entender o que aconteceu nesse acidente, né? E um dos pontos mais falados diz respeito justamente aos laudos que atestavam a segurança da barragem, né? Alguns anos atrás eu escrevi um artigo justamente falando sobre as motivações para pequenas fraudes que aconteciam nos laudos de avaliação de empresas, né? E a raiz do problema que eu vejo aqui no caso da barragem em Minas Gerais não é muito diferente daquilo que eu citei nesse artigo há alguns anos atrás, tá? Então, assim, basicamente são três motivos que levam a essas fraudes na elaboração dos laudos, né? Então, são três motivos que levam os peritos a cometerem essas fraudes. Então, a primeira questão que eu cito é a diferença entre um laudo justo e um laudo justificável, né? Então, o laudo justo é aquele que eu olho, eu como perito, eu olho, eu avalio, eu entendo, falo, olha, isso aqui que eu estou escrevendo é justo, é isso que é, né? E o laudo justificável é aquele que eu faço, eu não concordo muito, mas eu falo, olha, eu consigo justificar. Embora eu não concorde, eu não acho 100% justo, eu consigo justificar. E é aí onde começa o problema dos peritos, né? É quando você começa a aceitar com naturalidade a questão do laudo justificável, né? Por quê? Porque as grandes fraudes, elas geralmente começam e são praticadas por pessoas que começaram praticando essas pequenas fraudes. Ou seja, no começo pode ser nem fraude, eu consigo justificar, mas acho que vale a pena aqui um relato que eu inclusive cito no artigo, do Andrew Falston, né, que é o ex-diretor da Enron, ficou preso por 5 anos por comandar a fraude na companhia, né? E ele disse o seguinte, olha, marcação a mercado é como heroína. Uma vez que se começa a usar, é muito mais fácil abusar disso e se tornar mais e mais viciado. Ou seja, na ocasião, a Enron ela fazia marcação a mercado de parte de seus ativos e isso era justificado em laudos. E como existe um certo grau de subjetividade nessas avaliações, nesses laudos, ele falou, olha, a partir do momento que você começa a usar um pouco dessa subjetividade e vai para o justificável, né? Sai do justo e vai para o justificável, né? Você começa a se viciar nisso, fazer cada vez mais e uma hora vira heroína, você está viciado nisso porque isso acaba te beneficiando. E quando você vê, você já é um grande corrupto que começou com coisas pequenas, né? Eu queria citar também o Dan Ariely, ele é pesquisador da Duke University e ele é autor do livro que chama A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, né? Então ele fez uma pesquisa sobre por que as pessoas são desonestas e ele tem uma série, uma coleção de casos, né, em que ele diz, olha, a maioria dos grandes corruptos, dos grandes fraudadores, né, eles começaram pequeno com essa margem, né, aquela margem que fala, não, isso aqui não é imoral, não é ilegal, eu posso, né? E eles começaram achando isso normal, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e são assim que são formados os grandes corruptos, os grandes fraudadores, né? Então essa é a questão que o Dan Ariely coloca após ter estudado a questão da desonestidade, né? Então, esse efeito progressivo da fraude, tem que ficar bastante atento a isso, né? Então, assim, você tem uma empresa como a Vale ou qualquer outra empresa, você tem peritos que estão avaliando, né?
e aí você força um pouco o perito, tá, mas você não consegue justificar aqui, esse cantinho aqui, olha, essa margem aqui, se não tem uma margem de erro, não pode mudar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e sempre em todos os laudos, todos os peritos, a gente sabe, sempre tem um ponto um pouco mais subjetivo que você pode mexer e torná-lo justificável, não necessariamente justo, né? O problema é que isso pode se tornar uma bola de neve, como a gente falou agora há pouco, tá? E o terceiro e último ponto é a questão do quem paga o perito. Ora, se o perito ele é remunerado por aquele que está sendo periciado, já existe um conflito de interesse por aí, né? Como é que eu vou periciar algo que quem está me remunerando por essa perícia é o periciado, né? Existe um conflito de interesse porque, obviamente, se eu olhar algo errado e denunciar, o cara não vai querer me chamar mais, porque eu falo, vamos chamar esse perito, que esse perito denuncia os meus erros, né? Então, será que a gente não deveria criar talvez um mecanismo onde os peritos não sejam pagos pela própria empresa? Isso talvez não ajudaria, né? Como fazer isso é um pouco complicado, não sei, fica aí a sugestão aí para vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, pode postar aqui embaixo, né? Mas isso de certa forma gera um conflito de interesse, é complicado, tá? Eu faço avaliação de empresas, eu faço laudos de avaliação de empresa e confesso que esse é o tipo de trabalho que sempre me causa mais, não vou dizer desgosto de fazer, né? Mas a gente sempre fica um pouco mais travado, porque você fala, poxa, peraí, o cara tá me pagando, eu preciso fazer a coisa correta, eu preciso fazer a coisa decente, né? E mesmo quando você quer fazer tudo certinho, né, no fundo, você tem um peso lá atrás do tipo, é ele quem está me pagando, né? O que me deixa um pouco mais tranquilo, recentemente, um conhecido me ligou, né, e falou, olha, Burcas, eu preciso de um laudo de avaliação da minha empresa e esse laudo precisa dar um valor X, né? Na hora eu falei, pô, mas essa empresa não vale X, nem aqui, não vale, não tem como isso. Ele, não, eu sei muito bem que ela não vale e eu não estou querendo que você faça essa avaliação porque eu sei que você não faria, né? Eu quero saber se você consegue, se você sabe me indicar alguma empresa que faria essa avaliação para mim, né? Ou seja, que daria um laudo, venderia um laudo para eles. Então, assim, isso para mim é um certo reconhecimento no mercado, de que as pessoas sabem que quando eu faço uma avaliação eu procuro colocar sempre o valor justo e não o valor justificável do negócio, né? Então é uma briga que eu sempre tenho quando eu começo a fazer um trabalho pericial, um laudo, de tentar sempre colocar aquilo que é o mais justo e não somente me contentar com aquilo que é justificável, tá? Então é isso, pessoal. Fique aí à vontade, deixe seus comentários aí embaixo, né? Se vocês quiserem, o link para o artigo que eu comentei também está aqui embaixo no vídeo, né? Curta a página, inscreva-se no canal se vocês gostaram e vamos lá. Abraço e até lá.